Aplaudir Ele bem forte, que Ele merece. Mas bem forte, que Ele merece o seu louvor nessa hora. Diga, ô glória! Boa tarde, povo de Deus. Você está firme ou não? Vitória ou derrota? É vitória com Jesus, amém? Glória a Deus. Então pode sentar, sejam bem-vindos à casa de Deus. Nós estamos aqui nesse domingo festivo, na presença de Deus, pessoal. E como está linda a palavra de Deus que a gente está recebendo aqui a cada culto, a cada ministração. E eu tenho certeza que o Espírito Santo há de nos guiar hoje, nessa mensagem, em tudo aquilo que você precisa receber da parte dele para você. Amém? Em nome de Jesus, tem coisa grande que Deus está fazendo. Hoje é um dia de pleito eleitoral, né? E Deus está nos dando vitória também. Diga amém por isso, pessoal. Então vamos para a palavra. Daqui a pouco a gente vai orar mais, vamos buscar mais a presença de Deus. Mas vamos entrar na mensagem de hoje. Nós vamos falar sobre conhecer a vontade de Deus. Abra no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Já fazem mais ou menos 4 semanas que o nosso pastor iniciou aqui um estudo falando sobre Zacarias e Isabel. Um casal justo, irrepreensível e que andavam diante de Deus. Porém, a Bíblia fala de uma dificuldade que havia sobre eles, que era de não gerar um filho, né? Mas isso não era deficiência. Para quem anda diante de Deus, que faz a vontade do Pai, independente se existem coisas faltando ou não, ela permanece servindo a Deus da mesma forma. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Por quê? Porque tem pessoas que elas só acham que elas estão com Deus, ou só acham que Deus está na vida dela, quando as coisas todas estão indo bem. Quando tudo está fluindo do jeito que ela projetou. Se alguma coisa não está correto do jeito que ela queria, se tem alguma coisa que está fora do eixo, ela acha, Deus não está comigo. Eu acredito que, bem provavelmente, na história de Zacarias e Isabel, eles podem, de uma forma ou de outra, né, isso eu sei o que estou falando, né, a Bíblia, mas possivelmente eles devem ter pensado, nós estamos fazendo tudo certinho, o filho ainda não veio, mas nós vamos continuar fazendo tudo certo, sendo justo, sendo irrepreensível, não vamos aceitar fazer aquilo que é errado aos olhos do Senhor, vamos permanecer firme na nossa posição. Por quê? Porque eles entendiam qual era a vontade de Deus para a vida deles. Você vai lembrar que o Zacarias, ele era o quê? Um sacerdote. E a Isabel? Ela era filha de sacerdote, casada com um sacerdote. Ou seja, a vida daquelas pessoas era uma vida no altar. Era uma vida em que eles viviam direcionados por Deus. E aí é que eu quero entrar na mensagem de hoje com você, no capítulo 1, no versículo 8. No capítulo 1, versículo de número 8. Eles viveram no período em que não era tão simples assim. Depois a gente vai enfatizar um pouco mais sobre essa questão. Mas nós já vamos entrar no versículo 8, que diz assim, ó. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para fazer o quê? Para oferecer incenso. Recapitulando o que eu comentei agora há pouco, ele era um sacerdote. Ele havia assumido um compromisso com o altar. Chegou um período em que a turma dele foi sorteada, ou a turma dele tinha agora a responsabilidade de oferecer sacrifício para o povo que estava do lado de fora. Então, quando o povo estava do lado de fora, eles estavam ali diante de Deus. Ele poderia ter feito o seguinte, com a idade que ele já tinha, que provavelmente era avançada, ele poderia ter passado essa oportunidade para outras pessoas, para sacerdotes mais jovens. Só que como ele entendia qual era a vontade de Deus para a vida dele, quando chegou a oportunidade de oferecer o sacerdócio, ele não negou aquela responsabilidade. Geralmente, pessoal, pessoas que realmente conhecem a Deus e elas sabem para aquilo pelo qual ela foi chamada, elas não ficam negociando as coisas que Deus determinou que ela fizesse, não. Elas se colocam à disposição do Senhor independente de qualquer situação. Porque elas conhecem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pessoas que geralmente não entendem o que Deus quer para ela, ela vive fazendo as coisas do jeito dela. Ou quando não,
ela faz uma coisa achando que é certa, quando na realidade Deus quer o oposto para ela. Eu vou deixar aqui marcado, a gente volta no final para cá. E eu vou abrir a Bíblia com você no Evangelho de Lucas ainda aqui, no capítulo 22. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo 22. O Zacarias entendia qual era a vontade de Deus para a vida dele. Qual era? Oferecer sacrifícios no altar. Ele era um sacerdote. Quando chegou a vez dele cumprir aquela missão, ele não negou. Ah, mas eu não tenho filhos, Deus não me deu filhos, eu estou necessitado disso. Ele não quis nem saber dessas condições. O que ele queria era cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Nós vamos falar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler com você a partir do versículo 39. A história você já conhece. Mas eu quero enfatizar com você sobre conhecer essa vontade de Deus. E Jesus entendia e conhecia qual era a vontade de Deus e o meio pelo qual ele nasceu e por que ele estava ali. Diz assim a palavra, vamos ler? Lucas capítulo 22, versículo 39, diz assim a palavra. E saindo foi, como costumava, para o monte de onde? Das Oliveiras. Vamos falar junto, povo de Deus. E também os seus discípulos faziam o quê? O seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos fazia o quê? Orava. Eu vou entrar rapidinho na segunda parte da mensagem, no contexto, mas eu quero primeiro já comentar com você esses primeiros versículos aqui que nós lemos. A primeira coisa que acontece, Jesus ele nasceu de Maria, nasceu concebido pelo Espírito Santo, ele nasce com um propósito. Quando ele nasce, ele sabe para qual objetivo ele nasceu. Ele tinha noção muito clara qual era a vontade de Deus para a vida dele. Que com 12 anos de idade, ele estava lá no templo, falando das leis de Deus, debatendo as leis de Deus com os religiosos. E quando Maria, depois de um dia, volta lá, encontra ele lá no templo, que ela tinha perdido, foi embora e Jesus ficou. E quando ela volta um dia depois, ela encontra ele lá no templo, debatendo acerca das leis, com os sacerdotes, com aqueles homens que eram os religiosos da época. E aí ela faz uma seguinte pergunta, meu filho, você está aqui, você não foi com a gente, você ficou? Ele falou, deixa eu cuidar dos negócios do meu pai. Veja que com 12 anos de idade ele já sabia qual era a vontade de Deus para a vida dele. E o tempo foi passando e ele foi se preparando para isso. Nesse episódio que nós vamos ler agora, já se trata do final da trajetória dele, onde ele está cumprindo um propósito de levar a palavra de salvação para as pessoas, de se mostrar como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e sabendo que aquela era a vontade de Deus para ele. Só que agora, ele está chamando os discípulos e dizendo, eu vou um pouco ali orar, vocês fiquem aqui. Fiquem aqui em oração, fique vigilante para vocês não caírem na tentação, que eu vou orar um pouco mais ali à frente. Porque Jesus estava angustiado, sabendo que, cumprindo a vontade de Deus, ele teria que ser o quê? Sacrificado. E eu sempre me coloco, quando leio a Bíblia, eu me coloco um pouquinho no lugar do personagem, para me entender o que ele sentiria naquela situação. Eu fico imaginando, tem pessoas que podem até falar, mas Jesus estava angustiado, suando gotas de sangue. Por que Jesus estava fazendo isso se ele é Deus? Mas ali naquela ocasião ele estava como um homem, carne. Ele sentiria dores. E ele já estava sofrendo por aquilo que iria acontecer. Mas ele sabia, a vontade de Deus é que eu passe por esse processo. Por isso que ele foi fazer o quê? Foi orar. Foi tirar aquela tensão que estava sobre quem? Sobre o seu corpo. Foi tirar aquela carga que estava pesando sobre ele. E é justamente sobre isso que a gente tem que colocar a nossa vida. Se você sabe qual é a vontade de Deus para você, e às vezes parece que você está fazendo a vontade de Deus, e está vendo lutas, está vendo batalhas, parece que eu não estou resistindo, é muita dificuldade. Aí é a hora de você se colocar diante de Deus em oração para vigiar. O que muita gente faz quando as coisas estão pesadas? Eu vou até desistir. Desanima, Jesus não podia desistir agora. Durante toda a vida dele, ele foi se preparando para aquele momento, onde teria que ser sacrificado
para salvar a humanidade de seus pecados. E se ele desistisse agora? Ele não iria cumprir aquele propósito, mas aquela era a vontade de Deus. Tanto é que o versículo 42 continua dizendo, vamos ler? Dizendo, olha a oração que ele fez, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Veja a consciência de uma pessoa que está ligada a Deus, que sabe qual é a vontade de Deus para a vida dela. Ela está sentindo na pele o que vai ter que passar e disse, se for possível, aparta de mim isso. Eu não sei se eu vou suportar, mas não seja feito o que eu quero não, seja feito o que você quer. É isso que a gente tem que colocar como meta dentro do nosso coração, como servo de Deus. É saber que nós estamos numa missão, cumprindo uma missão para Deus aqui nessa terra. E que nós vamos fazer a vontade dele, independente se eu vou estar confortável com isso ou não. O Zacarias, entendeu perfeitamente isso. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Ele já estava numa idade bem avançada. Chegou o período, vamos oferecer sacerdote, vamos oferecer sacrifício. Chegou o tempo da turma dele. Eu tô velho, vou ficar em casa com a mulher. Isabel esse dia está meio devagar. Vamos ficar nós dois em casa. Vou deixar a oportunidade para os sacerdotes mais jovens ir lá e cumprir essa missão. Não, de jeito nenhum. Chegou o tempo de oferecer sacrifício, pois eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para cumprir a tua vontade. Eu sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida e eu vou cumprir. Custe o que custar, sinta o que sentir, eu vou cumprir essa missão. Aí nós olhamos para Jesus agora e percebemos que ele sofria no seu corpo já aquela sensação do que ele teria que passar, porque ele sabia disso. Ele estava no dia da criação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no dia da criação. Ele foi enviado porque Deus tinha enviado todo tipo de homem, todo tipo de pessoa ele gerou para que aquelas pessoas cumprissem as expectativas que Deus estava esperando deles, e na hora eles frustraram a Deus. Deus pensou, não posso mais enviar ninguém porque ninguém está cumprindo, eu vou mandar o meu filho. Enviou o Deus Filho, que nasceu, entrou pela porta desse mundo, nascimento de mulher, não concebido pela relação de homem com mulher, mas concebido pelo próprio Espírito de Deus, e cumpriu aquela missão, e agora chegando ao final ele está cansado, aquela batalha árdua estava mexendo com ele, já estava sentindo muito, e o que eu faço? Eu vou orar. Senhor, se for possível, se queres, passa de mim este cálice, mas todavia, não seja feito como eu quero, é como o Senhor quer, é da vontade do Senhor que vai se cumprir. 43, olha só. E apareceu-lhe um anjo do céu que fazia o quê? O confortável. Isso aqui me deixa muito, muito em paz. Porque se você está fazendo a vontade de Deus, você está cumprindo a missão que Deus te chamou para cumprir. Você sabe qual é a vontade de Deus, você está fazendo. Mas você diz, eu estou sentindo dores. A batalha está árdua. Eu estou fazendo certo, estou sendo acusado por causa disso. Se você orar, Deus manda o anjo para te confortar. O que significa isso? O anjo veio para confortar. O anjo veio para dizer, você está no caminho certo, você vai ter que passar por esse processo. Mas fique tranquilo que você não está sozinho não, estou contigo. Glória a Deus, irmãos. Ele não estava sozinho. Deus estava ao lado dele. É essa convicção que a pessoa que faz a vontade de Deus tem. Eu estou fazendo a vontade de Deus, por isso que eu estou sendo atacado. Eu estou fazendo a vontade de Deus, por isso que eu estou sendo perseguido. Eu estou fazendo a vontade de Deus, é por isso que estão se levantando contra mim. Louvado seja Deus. Tem muita gente, eu estou fazendo tudo certo, está me atrapalhando. Meu irmão, nós já amadurecemos, passamos desse ponto aí. Glória a Deus. Já amadurecemos e passamos dessa etapa aí. De ficar chorando, até entristecido por algumas coisas que não vale a pena. Mas sim de cumprir a missão que Deus nos destinou a cumprir. E aí vem a continuação, 44. O anjo veio para confortar ele, para dizer, o senhor vai ter que passar por esse processo. Mas fique tranquilo, Deus é contigo. 44. E posto em agonia, orava o quê? Mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Isso aqui é muito sério. A gente, às vezes, passa por algumas lutas na vida, e vem aquela sensação, né, de quem já recebeu alguma má notícia diretamente aos seus ouvidos,
Quando chega aquela má notícia, parece que o mundo desaba, né? Por cima da pessoa. A má notícia de uma perca importante, de algumas coisas que estão acontecendo, de algumas coisas que de forma direta ou indireta pode nos prejudicar. Quando chega a informação, geralmente vem aquela dor, né? Jesus estava sentindo basicamente tudo isso. Por isso que ele conhece as nossas necessidades, porque ele, como ser humano, passou a mesma coisa. Amém? Não pense alguém dizer assim, eu estou sofrendo, Jesus me ajuda, o Senhor sabe a dor que eu estou sofrendo. Ele sabe mais do que a gente, porque ele passou por tudo isso. Glória a Deus. E ele está aqui para te consolar e te confortar hoje também. Amém? Então, posto em agonia, angustiado, aquele peso, aquela tristeza na alma, abatido emocionalmente, a angústia dentro do peito pelas coisas que iriam acontecer, o suorzinho que descia pelo rosto, que descia pelo corpo dele, gera gotas de sangue que descia até o chão. Aquela pessoa que soa mais do que tampa de chaleira, né? Já viu a tampa lá de chaleira? De chaleira? A tampa lá da panela de pressão. Como é que ela fica, né? Aquela pressão interior que ele estava sentindo. 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou o quê? Dormindo de tristeza. Essa aqui é uma das coisas que a gente tem que colocar como meta no coração. Você vai fazer a vontade de Deus e você não pode ficar esperando que as outras pessoas que estão ao seu lado façam a mesma coisa. Porque pode ser que elas não cumpram ou elas não façam, elas não supram a necessidade que você está precisando. Pastor, como assim? Imagina que você disse assim, pessoal, eu estou passando por uma luta, eu queria que você orasse junto comigo. Você chegou e fez esse pedido para mim. Tá, o irmão ali, ele chega, pastor, eu queria que você orasse por mim, você orasse junto comigo por uma situação assim, assim, assado. Tem gente que fica esperando que alguém esteja orando por ele. E se aquela pessoa não orar? Você vai ficar esperando por ela? Muito sério isso. Jesus deixou os discípulos ali, foi um pouco à frente, orar. Ele deixou ele ali e disseram, vocês orem para que vocês não entrem em tentação. Se eles não orassem, eles iam cair na tentação, né? Aí, quando ele volta, ele vai para aquela batalha espiritual que ele estava enfrentando, fala com Deus, Deus envia o anjo, conforta ele, ele volta daquela oração ali mais forte, depois daquela angústia toda que ele passou, e quando ele chega lá diante dos discípulos, estão como? Todo mundo descansado, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo naquele momento. O mundo desabando por cima do mestre. E eles como? Descansando. Como tem muita gente hoje. Tem muita coisa acontecendo simultaneamente. Tem muitas batalhas espirituais sendo batalhadas nesse exato momento. E tem pessoas que estão como se nada tivesse acontecendo. Não se colocam à disposição de Deus para fazer a vontade dele. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Por não entenderem diretamente a vontade de Deus para eles, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Estavam lá. Jesus orando sozinho, batalhando aquela guerra, querendo amigos de oração para estar junto dele, e só encontrou os casca de bala. Né? Os casca de bala, que fugiram da missão. Né? Que fugiram da missão, que não queriam ali cumprir um propósito. E olha que eles foram chamados para isso. Aqueles 12 discípulos foram escolhidos a dedo. Foi o próprio Jesus que chegou de um por um e chamou. Agora você vai seguir-me. E aqueles homens assumiram o compromisso. Na hora que mais Jesus precisa dele, o que eles estão fazendo? Dormindo. Por isso que a gente tem que ter a nossa vida no altar diretamente ligada a Deus, sem depender de ninguém. Isso não é você ser uma pessoa isolada, ou você precisar de um amigo e não poder contar com ninguém. Não é isso. Tem pessoas que você pode se contar. Pode contar com ela. Deus falou para Elias, ó Elias, você acha que você está sozinho? Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ele não estava sozinho. Então, Jesus estava ali contando com eles, com o apoio deles, mas Jesus não estava dependente dos discípulos. Tanto é que quando ele volta lá, os discípulos estão tudo dormindo de tristeza. Aquele abatimento de tristeza, dormindo, descansando, ao invés de estar combatendo. Mas aquilo era sinal de que a vida espiritual deles também não estava legal. Que quem tem uma vida espiritual ativa, quem sabe qual é a vontade de Deus para a vida dele, ele não vive dormente, não, irmão. Glória a Deus. Ele vive ativo.
Vai ter um trabalho espiritual, pois ele está ativo ali naquele projeto. Vai ter um relógio de oração, pois nós estamos juntos nessa missão. Curte o que custar, doa o que doer. Nós vamos estar aqui. Eu estou junto no propósito. Ele não nega a responsabilidade de cumprir a vontade de Deus. E que tristeza que aqueles homens estavam dormindo. 46. Aí Jesus vai dizer para ele, e disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Segunda vez ele fala a mesma coisa. Por que vocês estão dormindo? Levantem-se, orem para que vocês não entrem na tentação. Tem muita gente que está só caindo em erro. Cai num erro hoje, cai no outro amanhã. Isso é sinal de que é uma pessoa fraca de oração. Isso aqui não é o homem que está dizendo, não. Quem disse foi quem? Jesus. Isso não é palavra do homem de Deus, não. Isso é palavra de Jesus, o Salvador. Onde ele se refere aos discípulos dizendo: vocês levantem e orem, para que não entrem em tentação. A falta de oração, a falta de saber qual é a vontade de Deus para a vida das pessoas, fazem elas tropeçarem. Aí elas vivem fazendo coisas que não era para fazer. Aí eu quero entrar com você na história de Jonas. Vamos lá? Profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Pastor, onde é que eu encontro o livro de Jonas? Sim, você encontra. Se você abrir no meio da Bíblia, você encontra Salmos. Aí de Salmos vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas. Assim você encontra. Jonas, capítulo de número 1. O versículo é 1 também. Em uma outra reunião nossa eu comentei um pouco da situação de Jonas. Eu quero aprofundar um pouco mais essa questão. O Jonas, por ser um profeta, ele conhecia qual era a vontade de Deus. Conhecia ou não conhecia? Conhecia. Se eu disser que hoje eu, como ministro do Evangelho, não conheço qual é a vontade de Deus, é mentira da minha parte, porque eu conheço. Tem gente aqui que é crente experiente já de muitos anos na fé. Você sabe qual é a vontade de Deus, sim ou não? Sabe. Todo mundo já entendeu um dia qual é a vontade de Deus para a vida dele. Exceto se a pessoa está chegando agora e ainda não entende. Ainda é neófito. Está começando agora na fé, está com mais ou menos um mês, uma semana que se batizou, aí não sabe de muita coisa. Ainda não deu para entender ou ter a complexidade do que Deus quer para ela. Mas quem já é crente mais antigo, sabe o que Deus tem para ele. Ele não pode fugir dessa responsabilidade. Não pode fugir desse compromisso. E o Jonas, sendo um homem de Deus, que foi chamado para ser profeta, ele recebe uma missão da boca do próprio Deus. Qual foi a missão? Capítulo 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga cruz credo. Levanta aí e acorda, né? Quem está dormindo. Dorme não. Aí diz assim, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso é a ordem de Deus. A vontade de Deus para o Jonas era essa. Qual foi o versículo 3? E Jonas se levantou para fazer o que, igreja? Para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou ali um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Eu sempre costumo brincar, né? Eu sempre leio, quando eu leio, eu fico observando, ele pagou a passagem. Ou seja, ele pagou para fugir de Deus. Pagou para fugir de um propósito. Pagou para fugir da vontade de Deus. E tem gente pagando para isso. Misericórdia mesmo. Tem gente pagando para fugir da direção de Deus. Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção, explica como a coisa tem que ser feita. E aí, eu já até comentei isso aqui uma vez. Tem pessoas que disseram, mas a igreja fala de livre-arbítrio. E por que o Jonas não teve liberdade? Não teve livre-arbítrio para o Jonas, ele foi obrigado a ir. Porque ele era um profeta. Ele já tinha tomado uma decisão, ele já tinha um lado. O livre-arbítrio é para quem? É para quem ainda está lá fora. Eu hoje já não tenho mais livre-arbítrio. Você também não. Glória a Deus. Por quê? Porque você assumiu um compromisso com Deus já.
Se Deus te dá uma direção hoje, você não faz, você não está dizendo assim, eu tenho livre-arbítrio. Não, você está sendo rebelde, porque você já assumiu um lado. E a partir do momento que você assume um lado, você não se responsabiliza com aquilo, você se torna um rebelde. Não é questão de livre-arbítrio. Um exemplo básico, você casou. Você tem liberdade agora de outra escolha? Não, acabou. Acabou, até que a morte o separe. De preferência que o outro vá primeiro, né? Não, estou brincando com você. A mulher está bem, senão não vai ficar zangada comigo, né? Mas só que você entenda isso. Não tinha mais liberdade para ele se expressar de outra forma. Ele tinha que fazer o quê? Cumprir. Não foi isso que o próprio Senhor Jesus fez? Ele falou, olha, se for possível, aparta de mim, porque eu não estou aguentando. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. O Jonas recebe aquela informação, ele não diz sim nem não. O que ele faz de imediato? Foge. Pega uma embarcação e vai para o lado oposto. Deus determina A, ele quer fazer o B. Que tristeza, que decepção. Deus fazer expectativa contando com alguém e na hora aquela pessoa não cumprir com aquelas expectativas que Deus fez. Eu fico muito preocupado com isso, porque eu sei que Deus faz expectativa comigo. Ele faz expectativa nesse tempo que eu estou aqui, Ele vai fazer expectativa para outro período que eu for para outra coisa, fazer outro para ir para outro lugar, para outra missão. Ele vai fazer expectativa. E se eu não cumprir? Vai ficar um peso aqui, ó, porque eu assumi um compromisso. Que eu assumi uma responsabilidade. Eu sei qual é a vontade dele para mim. E na nova aliança ele falou que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E como é que eu conheço ela? Praticando a palavra. Não esquecendo das coisas que eu já ouvi. Não esquecendo as palavras que eu já recebi de Deus para a minha vida. E o triste da história está na continuação ainda. Olha só o versículo 4. Leia comigo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para o quê? Para quebrar-se. Quem foi que mandou aquela tempestade para dentro do mar? Né? Porque tem gente que coloca, as coisas estão dando errado para ela, porque ela fez o errado, aí agora ela tá sentindo na vida dela que as coisas não estão fluindo. Aí o que ela culpa? O diabo está me atrapalhando. E às vezes não é o diabo não. Não, às vezes não é o diabo não. Não estou defendendo o diabo. O senhor só ouve por enquanto, depois a gente fala. Né? O diabo não tinha nada a ver com aquela questão. Ali foi uma coisa que o Jonas provocou. Ele provocou a Deus. Fazendo o contrário daquilo que ele havia recebido da boca do Senhor. Qual a vontade de Deus? Vai a Nínive e prega contra ela. Ah, mas eu tenho medo de ir lá porque eles vão me matar. Meu irmão, se Deus mandou, a responsabilidade era dele. Concorda comigo, sim ou não? Foi Deus que mandou. Então a responsabilidade do que vai acontecer ou deixar de acontecer é de Deus. Eu estava comentando isso uma outra vez, eu até falei, tá aqui os pastores. Nós estamos aqui, se nós somos enviados para alguma missão, a responsabilidade é de quem? É de Deus, é da liderança que nos enviou. Ah, eu vou lá, o que vai ser? Não sei, só sei que vai dar tudo certo. Deus vai cumprir o propósito. Amém, meus irmãos? Vai cumprir o propósito. Não foi Ele que enviou? Então Ele se responsabiliza, se encarrega de cumprir aquela obra. Ele só precisa estar na vontade de Deus. Só isso. Não fugir, estar dentro do propósito, não sair da direção. E o Jonas sai da direção. Aí o navio começa para um lado e para o outro. E a tempestade pegando. Eu acho que o Jonas estava igual bêbado lá dentro do mar. Para um lado, para o outro, né? Igual bêbado. Bêbado não anda assim? Tropeçando nas pernas? Ele estava dentro do mar, assim. E aquela embarcação, negócio pesado, vem o versículo 5. E então temeram os marinheiros e clamavam cada um a quem? Na Bíblia está escrito com D minúsculo, sim ou não? Na sua Bíblia está com D minúsculo. Então todos os que estavam ali, cada um clamava ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou e fazia o quê? E dormia. A mesma coisa que os discípulos de Jesus fizeram. Engraçado isso, né? Os discípulos de Jesus estavam como? Não sei se eles estavam agarrados um no outro, não sei se eles eram massa fina, que eram 3, né? No deserto de noite é frio.
Não sei se eles estavam com um lençol ali. Acho que 3 machos dormir junto não dá certo, não. É cada um no seu canto, cada macaco no seu galho. Não vai dar certo, não. Mas estavam lá. Tudinho dormindo. Agora, a mesma coisa acontece com Jonas. Está todo mundo preocupado naquela embarcação. Muita gente já tinha lançado fora aquilo que eles tinham. Eu acredito que não era apenas uma embarcação para transporte de pessoas, mas era uma embarcação também que transportava mantimentos, provavelmente transportava cargas. E ali todo mundo começa a jogar fora as coisas, porque estava pesando, para ver se diminuía o peso, da embarcação para não naufragar. E todo mundo começa a orar, a falar com seus deuses, a chamar a atenção das entidades que eles acreditavam. E como que o Jonas estava? Dormindo. Que bom que nesse culto não tem ninguém dormindo, né? Mas tivesse, eu ia dar o exemplo da pessoa dormindo. Mas só para você entender a questão. Estava dormindo. As coisas acontecendo, Deus ali tentando dar algum aviso para ele. E ele como se nada tivesse acontecendo. Tem gente fugindo de Deus e parece que para ela nada está acontecendo. E a vida dela está indo de mal a pior. As coisas estão de cabeça para baixo. As coisas não estão do jeito que era para estar. E a pessoa mesmo assim está como? Braço cruzado dormindo. Aí os ímpios vão chamar a atenção dele, os 6. Olha só que interessante. Vamos lá. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: o que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aqui era um ímpio querendo ensinar um crente, entre aspas. Não sei se alguém que já passou por isso. Mas em um momento da vida que era para você estar orando, você estava meio triste, aí chegou um ímpio dizendo: tu está triste, rapaz, melhora teu semblante, melhora tua postura. Alguém já passou por isso? Ninguém? Cruz credo. Foi só eu que passei. Porque eu já passei por isso. Já teve um momento que teve um ímpio chegando querendo me ensinar. Ensinou correto, porque eu estava fora do eixo. Estava meio desanimada, a pessoa ímpio, não tinha nem temor de Deus. Chegou e falou: não, tem que ter boa estima, não sei o que e tal. Eu me levantando, eu disse: olha as pedras falando. Não quero ouvir a palavra, as pedras vêm e falam. Ele não queria ouvir a Deus. Agora os ímpios estavam instigando ele. Fala com teu Deus. Fala com teu Deus, chama a atenção dele, para ver se alguma coisa acontece aqui, rapaz. Nós estamos naufragando, tu não está preocupado com isso, tu está dormindo. E aí o Jonas, vem o versículo 7. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos veio este mal. E lançaram sortes. E as sortes caiu sobre quem? Sobre Jonas. Aquelas pessoas naquela época, elas tinham a seguinte compreensão, Isso aqui é até hoje. A seguinte compreensão: a maldição sem causa não virá. Eles tinham convicção disso. Se essa tempestade chegou a esse ponto, ela nunca tinha chegado a esse nível, a esse patamar. Nós já enfrentamos tempestade no meio do mar. Não a esse ponto que nós estamos enfrentando agora. Tem alguma coisa errada. Está acontecendo alguma coisa. Os ímpios discerniram que aquilo não era normal. E o homem de Deus não discerniu. O profeta. Interessante isso. Tem ímpio discernindo que tem muita coisa que não está legal na vida dele, e eles estão inconformados, tentando resolver alguma coisa. E nós que servimos a Deus, às vezes não discernimos nada. Olha o grau, de complexidade que chegou a vida de Jonas. Isso é só para você entender que fugir da vontade de Deus é perigoso. Fugir da vontade de Deus é terrível. A pessoa corre os piores riscos. Pessoas que fogem da vontade de Deus, elas estão correndo risco muito alto, porque elas estão indo para a direção oposta. E Provérbios 16, 25, se eu não me engano, coloca na tela, Provérbios 16, 25. Olha só. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são o quê? São os caminhos da morte. Há caminho que parece direito a quem? Ao homem,
Para ele parecia direito ir para aquela região. Não, Deus está mandando. Eu vou fingir que eu peguei o barco errado. Fingir? Deus que sonda a mente, as intenções do coração, ia fingir alguma coisa para Deus? Eu posso fingir para os homens, que são carnais que nem eu. Mas fingir para o meu Senhor, fora de cogitação. Mas o seu fim são os caminhos de morte. Ele estava indo para o caminho da morte. Voltemos lá no Jonas, de novo. Onde estávamos? Vamos lá, mesmo versículo. Versículo de número 7. Isso, agora o versículo de número 8. Então eles lançaram sorte lá e sorte caiu sobre o Jonas. Aí vem o 8. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? E que ocupação é a tua? E de onde vem? E qual é a tua terra? E de que povo és tu? Começaram a interrogar ele. Porque como as sortes caíram sobre ele, descobriram que o problema era ele, foram interrogar ele. Peraí, amigo, explica pra gente de onde é que você veio, como é que é a tua história, por que causa nos sobreveio essa tempestade, o que você fez, hein? Não ia acontecer nada se você não estivesse no caminho errado. Você fez alguma coisa contra o seu Deus, não é? Eles tinham noção disso. Versículo 9. E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Na cabeça dele, ele ainda estava vivendo o temor. Eu quero abrir um parêntese para esse quesito aqui, porque a gente precisa se examinar muito bem. Existe uma diferença em temo e temi. Existe uma diferença. Quando eu falo eu temo, eu estou vivendo um presente. Quando eu falo temi, eu estou num passado. Né? Quando eu digo temerei, estou falando de um futuro. Mas nesse exato momento ele dizia: eu sou hebreu e temo. Na realidade ele não temia. Porque quem teme fica na vontade de Deus, não foge dela. Diga amém por isso. Quem teme fica na vontade de Deus, não foge dela. Aí eu temo a Deus, o Senhor que fez os céus, fez o mar e a terra seca. Quer dizer, o Deus que... essa tempestade no mar aqui, o meu Deus pode acalmar ela. Ele pode, mas ele não vai por causa da minha falta de temor. Pastor, o que é isso? Estou passando por algumas lutas, eu queria que Deus me ajudasse. Ele não vai acalmar essa tempestade enquanto você não resolver o problema. Ai, pastor, o que é isso? Cruz credo, estou até me benzendo. Não era para se benzer, não. Era para se ajoelhar e falar com Deus. Pedir misericórdia. Não era isso que o Jonas tinha que fazer? Era isso que ele tinha que fazer. Mas para ele optou pelo mais difícil. Veja o versículo 11. Olha só o versículo 11. E disseram: o que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. Aí vem o 12, o triste da história. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Como eu falei agora há pouco, era muito mais fácil ele se ajoelhar ali, falar com Deus, pedir misericórdia, assim como os ímpios estavam lá, cada um clamando ao seu Deus, que não podia responder. Ele que temia o Deus verdadeiro, que acreditava no Deus verdadeiro, podia se ajoelhar ali, naquele fundo daquele porão, pedir misericórdia a Deus, dizer: Deus, me leva lá para Nínive. Eu sei que a embarcação aqui está indo para outro lugar, mas o Senhor desvia a rota, me leva até Nínive, que eu vou descer lá e vou pregar para o povo. O Senhor pega a embarcação e volta para o caminho com o povo aí. Não pereça nenhum deles por causa de mim, mas me leva até lá que eu quero cumprir. Eu estava fugindo, mas o Senhor pode me levar que eu vou. Era muito mais fácil ele fazer uma oração, pedir misericórdia e resolver o problema. Mas o que ele pede? Ele pede o mais difícil. Vocês me jogam no mar e a tempestade se acalma. Você vê que quando a pessoa está fora da direção de Deus, ela fica cega. A solução está diante dos olhos dela, ela pode chegar lá e resolver o problema de uma forma imediata, mas ela não enxerga isso. Ela só enxerga a solução da forma mais diferente, mais difícil possível. Qual era? Me joga no mar. E aí o mar vai se acalmar. A probabilidade dele sair com vida lá era 0,0001. Isso aqui sou eu que estou dizendo, tá? Não entendo essa matemática aí não, do meio do mar não.
Isso aqui sou eu que estou dizendo. Mas só para você ter noção da coisa, era muito difícil. O homem não tem força suficiente, ele não resistiria muito tempo nadando no meio do oceano, ainda que não tivesse tempestade. Não conseguia. Ou quando não, os animais do mar, os marinhos, vinham e de alguma forma tocariam nele. Como aconteceu? Lançaram ele, eu vou só resumir a história, lançaram ele lá, no meio. A tempestade se acalmou, eles seguiram viagem normal para Tarsis, e o Jonas está lá no meio do mar. Aí Deus misericordioso faz um peixe engolir. Isso é até a história das escolinhas, as crianças já sabem, né? Aí ele está lá dentro do barriga do peixe, no terceiro dia. Vamos para Jonas capítulo 2, versículo 1. Jonas capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia que ele estava dentro daquele peixe, ele vai optar por fazer o fácil. Ele despertou. O que ele fez? E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. 2. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Versículo 3. Porque tu lançastes no profundo, no coração dos mares, e as correntes me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. 4. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. 5. As águas me cercaram até a minha alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram a minha cabeça, né? Até os animais marinhos lá já estavam enrolados na cabeça dele. 6. E eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu. 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Depois que ele passou por toda aquela turbulência, é que ele lembra de fazer uma oração, pedir a Deus misericórdia e dizer: eu vou, eu quero fazer a tua vontade. Aí Deus se encarrega de pegar o animal irracional, que não tinha nem noção do que estava acontecendo, pega o cidadão, vai lá numa praia e cospe ele. Para ele se restabelecer, pegar o caminho em direção a Nínive, e lá em Nínive pregar a palavra para as pessoas. Quando ele chega lá em Nínive, ele foi apedrejado ou ele foi recebido? Foi recebido. Tanto é que ele pregou para as pessoas e aquela cidade toda se converteu. É bom ou não é andar na vontade de Deus? É ótimo, é perfeito. Quem anda na vontade de Deus não perece. O problema é que Deus dá a direção e a pessoa pretende fazer diferente. Deus dá uma ordem e a pessoa precisa fazer o oposto. Ela precisa passar por algumas coisas para ela ver que ela está errada, para depois tentar consertar. Me desculpa o termo, mas o M que ela fez, né? Então hoje a gente tem que colocar dentro do coração uma meta para nós. Qual que é a meta? Assim como Zacarias e Isabel tomaram a decisão, ele principalmente, o Zacarias, chegou o tempo da minha turma oferecer sacrifício, então eu vou cumprir a vontade do Senhor. Ah, mas a mulher vai ficar uma semana sozinha, ela já está velha. Deixa ela ir. Eu vou lá cumprir a minha missão. Foi lá que Deus visitou ele naquele dia. E se ele não tivesse ido cumprir a vontade de Deus, como que ele teria confirmação de que ele seria pai? Nunca. A mesma coisa acontece hoje. Tem confirmações que vai vir quando você estiver na vontade de Deus. Se não estiver na vontade de Deus, não tem confirmação. Tem silêncio. Tem silêncio. Não tem resposta. E eu quero orar com você hoje em cima dessa palavra. Eu quero orar com ímpeto, junto com você. E pedir a Deus para Ele mudar a nossa sorte hoje. Mas como é que Ele vai mudar essa sorte? Quando hoje eu decido, eu quero fazer a tua vontade. Não seja feita a minha, mas a tua. Temos que falar isso para Deus sem medo de errar. Sem medo. Mas com o coração inteiro. Deus, faça na minha vida a tua vontade. Eu sei que só tem coisa boa para acontecer. Amém? Os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Os planos deles são melhores do que o nosso também. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Aleluia.